Nós temos Cordeiro Santo de Deus, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Exaltar, todos sabem, é levantar, é colocar acima, exaltar o nome do Senhor. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas, que é exatamente louvar, glorificar, dizer as grandes coisas que Deus fez. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará neste dia, trazendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará neste dia, trazendo vitória às nossas vidas. Quem preparará outro braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? A palavra de vitória já foi liberada a nós. A palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Irmãos, essa palavra de vitória, diferente da vitória ufanista das igrejas da vitória, não sei de quê, isso é vitória contra o pecado, isso é vitória contra o mundo, é a vitória contra a morte, é a vitória que Jesus conseguiu na cruz, que disse está consumado. É essa vitória que a Bíblia fala, não é vitória pessoal, comercial, econômica, política. Isso aí qualquer um consegue, seja religioso ou não, qualquer um consegue, basta ele ser bom, ele consegue isso. Essa vitória que a Bíblia fala é a vitória contra o mundo no sentido de seus ardis, suas armadilhas, suas fantasias, contra o pecado, o poder que ainda permanece em nós e nos leva a fazer o que não é correto, contra a morte, porque quando a gente morre não tem mais jeito. Com Jesus tem, ele ressuscitou e garante que nós ressuscitaremos com ele. É essa vitória que o cântico fala. Seja engrandecido, mesma coisa, lembra? A gente falou aqui do exaltado, engrandecido, é a mesma coisa. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Aleluia.
continuar louvando o Senhor com Jane. Bendito Deus soberano, Pai, Senhor, nos ajuda, Pai, a cada dia, Senhor, a entender a Tua palavra, a Te servir melhor. Deus, já agradecemos agora por essa primeira parte do culto, Senhor. E agora, Senhor, que a Tua palavra, o mais importante do culto, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, cativar as nossas mentes para que nós possamos entender e obedecer a Tua palavra, Senhor, e colocarmos em prática no nosso dia a dia, Pai. Seja conosco, Pai. Enche-nos da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Pois sabemos, Tu sabes que nós somos dependentes de Ti, Pai. Em nome de Jesus, sede conosco. É assim que nós te oramos, Pai, e te agradecemos. Amém. 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 Podem sentar, queridos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho, conforme na ordem bíblica, o primeiro dos Evangelhos. Evangelho de Mateus, Levi, o publicano. Vamos ler o capítulo 5. Dos versículos 38, nós leremos até o 48. Evangelho de Mateus, capítulo 5, 38, versículos 38 até o 48. Acompanhem, por favor. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de Deus, vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que Deus nos abençoe, irmãos, na explicação e no entendimento da sua palavra, com muitas figuras de linguagem, para a gente entender de verdade o que é que o Senhor está nos ensinando e para que a gente possa se esforçar sobremodo, sobremaneira, para pôr em prática, sabendo que é impossível pôr isso em prática, se não for fortalecido no próprio Senhor e na força do seu poder. Não há homem que cumpra qualquer ordem de Deus, porque Deus é Deus, nós somos homens pecadores, não tem como ser santo como Ele é santo. Não há como. Se não for no poder dele mesmo, não há como. Então, irmão, nós temos visto, a gente vê as coisas, eu já disse para vocês. Quando a gente não está pregando pregações seriadas em algum tema, a gente vê as coisas durante a semana dos próprios irmãos, ou de outros irmãos de outras igrejas, e diz, meu Deus do céu, vou falar sobre isso. O egoísmo não tem cura. É uma doença que não tem cura. Então, o egoísta não consegue de forma nenhuma se colocar no lugar do outro. Ele sempre quer que o outro entenda ele. O egoísta não é capaz sequer de considerar a possibilidade do outro estar com a razão. Quando ele discute com alguém, ele não consegue nem considerar a possibilidade do outro estar com a razão. Ele é quem está com a razão sempre. Então isso é terrível, irmãos. E algumas coisas aconteceram esta semana, né? Pessoas
amigos nossos, outros nem são da igreja, são de outro, mas a gente vê isso, meu Deus do céu, que coisa terrível. Então, que diferença há entre os perversos, digamos assim, os que não têm Deus, e os filhos de Deus? O Salmo primeiro Salmo do Saltério, ele fala logo da diferença entre os justos e os ímpios, ou os injustos. Hoje de manhã eu estava ensinando para os meninos lá dentro, Provérbios, ele trata basicamente disso, dos justos, dos injustos, do obediente, do desobediente, do sensato, do insensato, do que honra o pai, o que desonra o pai. Provérbios, quase todos os versículos tratam mais ou menos desse assunto, mostrando o lado errado e o lado certo, o lado errado e o lado certo, o tempo todo. Então, o Salmo 1 também trata disso, a diferença entre o ímpio e o santo de Deus, aquele que foi separado. E nós vamos ver isso aqui, Jesus tratando aqui, a diferença, para entender isso aqui, entre o perverso e quem realmente é filho de Deus. Esse trecho que nós lemos são palavras de Jesus. Está no contexto do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, versículo 1, e vai até o final do capítulo 7. Capítulos 5, 6 e 7, ali está o famoso, conhecido Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Se você for ler esse sermão e procurar meditar direitinho no que Jesus está dizendo ali, você vai ver que tudo aquilo que ele está dizendo para a gente fazer é impossível. Eu vou lá amar inimigo coisa nenhuma, meu amigo. Eu quero que um trem passe por cima do meu inimigo. Isso é conversa? Então não pode. Bem-aventurados os que choram. Que conversa é essa? Bem-aventurado é quem está por cima. Bem-aventurados os humildes. Que conversa é essa? Bem-aventurado quando fordes injuriados, injustiçados. Que conversa é essa? Para nós isso é tudo, não tem condição de ser assim. Só pode ser assim se estivermos debaixo da graça de Deus. Então isso são palavras de Jesus. O Sermão do Monte, Jesus está dando ensinamentos que são exatamente o contrário do que o que a gente faz. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Vocês não ouviram? Odiar os vossos inimigos? Pois eu digo, ame os seus inimigos. Como é que pode? Irmãos, e nós fazemos assim no nosso dia a dia. Uns mais, outros menos. Mas nós fazemos isso no nosso dia a dia, nas nossas casas. Com nossas esposas e esposos, nossos cônjuges, com nossos filhos, com vizinhos, com colegas de trabalho. Nós fazemos isso. Mais adiante aqui desse mesmo Sermão do Monte, lá no capítulo 7, versículo 12, Jesus diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Esse versículo, ele está em todas as religiões. Ele está no confucionismo, ele está no zoroastrismo, no budismo, só que lá está no negativo. Todos eles estão no negativo. O que você não quer que os outros façam para você, você também não faça para os outros. O único das religiões que tem esse mesmo versículo, todos têm esse versículo aqui, que está no positivo é Jesus, dizendo, o que você quer que os outros lhe façam, então você faça também aos outros. As outras religiões, isso está colocado de forma negativa. O que você não quer que lhe façam, então você também não faça aos outros. Muito bem. Isso é a regra, a conhecida regra de ouro. Né? Mas hoje nós vamos meditar só nesse trecho aqui, do 38 ao 48. Isso que eu falei agora está lá já no último capítulo, no capítulo 7. Mas é nessa mesma linha. Vocês viram aqui, o vídeo que foi dito, odeia teu inimigo. Não. Ame seu inimigo. Detalhe, Jesus não está mandando você ser amigo do seu inimigo, não. Ele está mandando você amá-lo. Mesmo sendo inimigo. Você ser amigo. Até porque você não tem como ser amigo do seu inimigo. Agora, ame-o. O que é isso? Ore por ele. Se puder ajudá-lo, ajude-o. O que é que a gente faz com o inimigo? Eu quero é que ele se lasque, como a gente diz aqui na Paraíba. Eu quero é que ele se lasque. É assim que a gente pensa e a gente sabe que é assim mesmo. Nós somos pecadores. Então nós podemos ver nesses versículos que um sentimento de vingança, ele é próprio dos ímpios. Ele é próprio dos perversos. Já o cristão, aquele chamado na Bíblia de justo, por quê? Porque foi justificado por Jesus, foi declarado justo por Deus através da justiça de Jesus. Então esses não, esses amam, inclusive o inimigo. Jesus está dizendo aqui, você tem que amar o seu inimigo.
Se você ama só quem é da sua família, quem você gosta, o que é que você está fazendo demais? Ele disse. Isso aí os ímpios também fazem. O Fernandinho Beiramar também ama o filho dele, a mulher dele, os filhos dele. Não tem problema nenhum. O que é que você está fazendo de amar os seus queridos? Nada demais. Então, eu quero ver você amar seu inimigo. Quero ver você orar pelo seu desafeto. Eu quero ver você orar pelo cara que lá na repartição fica puxando seu tapete o tempo todo. Complicado isso. Então, irmãos, nós podemos ver nesses versículos que o Senhor nos proíbe qualquer coisa parecida com o espírito vingativo, qualquer coisa parecida com o espírito contencioso. O contencioso é aquele cabo que todo mundo faz uma confusão. Todo mundo ele abre uma discussão maior do mundo. Um espírito que não esteja disposto a perdoar é totalmente incompatível com um cristão de verdade. Ele não ter um espírito perdoador. Por quê? Porque esse cristão, ele entende o perdão que recebeu de Deus. Ele entende que não tinha como ele pagar essa dívida. Ele não tinha como escapar da condenação. Não tinha como. Ainda que ele viva 1 trilhão de vidas no espiritismo, reencarnando. Não tem jeito. Ele vai nascer pecador de novo. Então não tinha jeito. E Deus me perdoou disso. E como é que eu agora vou negar perdão para alguém? Não pode. O mesmo perdão que eu recebi de Deus, ele vai passar por mim e através de mim para eu perdoar outras pessoas. Então, irmãos, é isso que Jesus está dizendo aqui, no aspecto de perdoar. Nós sabemos que temos uma inclinação pecaminosa por guardar ressentimentos que nos levam ao desejo de vingança. Uns mais, outros menos. Eu recebi a graça de Deus de não guardar mágoa com ninguém. Eu tenho raiva na hora. Se puder, eu mato o sujeito. Mas logo em seguida, eu não guardo mais mágoa. Pois é, na hora eu... E detalhe, mato sabendo que estou matando. Não perdi a cabeça, coisa nenhuma não. Mas eu sou ruim desse tanto. Então, irmão, mas depois não, eu não guardo ressentimento de quem me fez mal. Ou de quem puxou meu tapete lá na empresa. Não guardo ressentimento. E é terrível, porque a pessoa que guarda ressentimento, ele está fazendo mal a si próprio. O outro lá, está nem aí para o seu ressentimento, está nem aí para o seu ódio. Se você for dizer para uma pessoa que você odeia, se você for dizer para ela, rapaz, fulano te odeia, ela vai dizer, eu quero é que ele morra, que morra com o veneno dele mesmo. É isso que a pessoa vai dizer, ele está se lixando se você odeia ele ou não. Então só faz mal, a mágoa só faz mal para quem guarda. A Bíblia fala em raízes de amargura. Normalmente essas pessoas que guardam ressentimentos intensos têm câncer depois. É comum isso. Então é o cúmulo. Jesus está trabalhando aqui. Não pode existir isso no crente. Não pode existir isso no justo. Não pode existir isso no Filho de Deus. Ele tem que ser uma pessoa inclinada a perdoar. Não é muito comum, não é compreensível você ver aquelas pessoas que se ofendem por qualquer coisa. A gente vê aqui dentro da nossa igreja. Às vezes alguém diz um negócio que foi brincadeira, a pessoa não entendeu o espírito da brincadeira do outro e fica, porque fulano... Mas meu Deus do céu, por que essa pessoa não chegou com a outra e disse, olha, aquilo que você disse eu entendi assim, 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 e me ofendeu. O outro vai dizer, rapaz, eu não tive intenção nem de te ofender. Aquilo foi uma brincadeira, foi o caso. Pronto, então não tire mais essa brincadeira comigo, não. Resolvia na hora. Mas não, normalmente a pessoa fica com raiva, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais porque fulano disse isso lá, me ofendeu. Já aconteceu isso aqui, mais de uma vez. Uma brincadeira que o outro disse. Então observem, é um espírito contencioso, é um espírito disposto a guardar mágoa, guardar ressentimento, a ponto de nem vir para a igreja, porque o outro disse isso. É brincadeira. Quando nós lemos agora em um salmo dizendo que eu tenho prazer em estar com os santos de Deus. Outros têm uma disposição, já disse, contenciosa e briguenta. A Bíblia diz que um pastor não pode ser eleito pastor ou escolhido pastor, presbítero, que é a mesma palavra, se tiver um espírito contencioso. Está dizendo isso na Bíblia. Não pode ter um espírito contencioso para ser um presbítero ou um pastor. Tudo no mundo desenvolve uma confusão. Por quê? Outros têm pouco
ou nenhum zelo no cumprimento dos seus deveres, no cumprimento das suas obrigações com a própria organização, com a própria sociedade nossa aqui, com o próprio grupo. Não tem nenhum sentimento de zelo, de cuidado, não está nem aí para os outros irmãos. Mas é o primeiro a querer direitos. Quer dizer, deveres nem pensar, né? Mas direitos, então, reclamar de alguma coisa que está errada, reclamar de alguma coisa que foi... Peraí, você ajudou, você fez... Chega aqui, vamos lavar a igreja. Já aconteceu aqui uma vez, Carlinho coordenou. Vamos lavar a igreja, vamos. Aí vem, convite para todo mundo, digamos, vem 2, 3 pessoas. Aí um que não veio, quando chega aqui no outro dia, esse negócio aqui está mal lavado. Mas é brincadeira um negócio desse. Isso é comum. Então, pessoas que não têm senso de dever, não têm senso de comprometimento com a igreja, com os outros irmãos, com tudo, vêm reclamar dos que vieram, dos que fizeram. Eu lembro de uma vez, quando era do banco, eu criei uma ABB, a Associação Atlética Banco do Brasil, lá no Amazonas. Não tinha ABB na cidade, eu criei a ABB, os estatutos, tudo, organizei tudo direitinho. Compramos um terreno, nesse terreno botamos um galpão lá com uma mesa de sinuca e uma mesinha de tênis de mesa, ping-pong. Fizemos uma quadra, uma piscina. Aí no dia de pintar a quadra, eu chamei no banco todo mundo, olha, amanhã a gente vai lá para pintar a quadra, demarcar a quadra toda. Apareceram 2 lá para ajudar. Passamos o dia todo no sol, o sol do Amazonas bem friozinho. Quando foi no primeiro dia que nós fomos jogar, já com a quadra marcada, um camarada que não foi, chegou lá e reclamou da marcação, que estava errado. Eu digo, rapaz, é brincadeira, cara. Eu chamei todo mundo para vir pintar. Você sabia, tanto que está dizendo que está errado. Se você está dizendo que está errado, é porque você sabe como é o certo. E você não veio. Aí você vem reclamar agora, cara. É desse que eu estou dizendo que dá vontade de matar na hora. Então, irmãos, olhem só. Pessoa que não tem nenhum zelo em cumprir deveres, é o primeiro a exigir supostos direitos. Isso é comum. Estou dizendo, ABB, ninguém é crente nem nada, depois lá acontece isso na igreja também. Na igreja também. E isso tudo é contrário à mente de Cristo. Tudo isso é contrário ao que Jesus ensina. Por isso estou dizendo, repare que o ensinamento de Jesus é o contrário de como nós vivemos. Muito embora esses maus hábitos sejam naturais no mundo, o mundo pervertido em que nós vivemos, eles não devem fazer parte do caráter cristão. Ainda estão em nós, porque continuamos pecadores, porém, pecadores remidos, redimidos, agora em processo de santificação. Em processo de você vai ficando melhor o tempo todo. Não é para mérito seu, nem para glória sua. É porque você está caminhando de acordo com o que Jesus ensinou, no sentido de ficar parecido com Ele. Esse é o final da linha. A Bíblia diz isso, nos tornar iguais a Jesus. Muito bem, irmãos. Então, olha só. Versículo 39. Não resistais ao perverso. Foi assim que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Pois eu digo para vocês que não é assim não. Não resistais o perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. Obviamente, Jesus aqui não está dizendo, se o cara lhe deu um tapa de um lado, você vira a cara, dê do outro agora para equilibrar o negócio. Não é isso não. Não é isso não. Se ele quiser demandar contigo para te tirar a capa, a túnica, dá também a capa a ele. Se ele te quer andar 1 milha, anda 2. Homem, Jesus não está ensinando, não é isso ao pé da letra que ele está dizendo. Ele está apenas ensinando a gente a ter paciência, a ser longânimo, a amar essa pessoa que não tem condição de ter o entendimento que nós temos. Por quê? Porque ele não tem Deus. Eu tenho. Ele não tem Jesus. Eu tenho. Ele não tem salvação. Eu tenho. Ele não tem o perdão de Deus. Eu tenho. Então eu tenho condição de mostrar para esse camarada o outro lado de como ele vive. É isso que Jesus está ensinando aqui. Aquilo que eu falei de você considerar a possibilidade, pelo menos, de o outro estar certo, isso é muito importante. Às vezes você está numa discussão, peraí, será que esse camarada tem razão? Vamos começar a refletir. Ou se você percebe que o outro não tem condição de alcançar o nível de entendimento e discernimento que você já tem, como a própria Bíblia também ensina, Paulo também ensina isso, sofra o dano.
Ele não tem condição de entender o que eu entendo. Então é melhor, tá bom, colega, tá bom, vamos ajeitar aqui, depois a gente vê esse negócio. É melhor, ele não tem condição de alcançar, de chegar no nível que você está. Então não adianta brigar com ele, não adianta discutir com essa pessoa. Ame-o, ore por ele, sofra o dano, concorde com ele, desde que ele não esteja querendo fazer você pecar. Não resista ao perverso. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós resistimos ao perverso, nós vamos pagar na mesma moeda. Normalmente, com 2 moedas. Se foi uma, a gente quer dar o troco do cara maior. E nesse caso, nós ficamos igualzinho a ele. Um dos casos que eu disse que eu vi essa semana, ouvi isso. Envolvimento, discussão, briga de família. Mas pastor, fulana fez isso. Pode um negócio desse? Não pode, realmente está errado. Pois é, pois eu agora vou fazer isso. E você está reclamando dela? Como é que você vem reclamar de uma pessoa que fez isso, está indignada, porque a pessoa... E você está dizendo que vai fazer a mesma coisa com ela? É brincadeira um negócio desse. Não era para estar reclamando da outra. Se você é igualzinho, vai fazer a mesma coisa, você vem reclamar do outro por quê? É igual a pessoa que fica, isso acontece, já aconteceu várias vezes comigo, a pessoa que fica irada quando está esperando o elevador, porque alguém está segurando o elevador, só que ela vai e faz isso depois. É brincadeira. O elevador está preso, fica indignado que o elevador está preso, só que em determinado momento eu vou e faço também. Não, pega aí, eu seguro aqui, pega ali rápido, eu esqueci, não sei o que, eu seguro o elevador. O crente não pode ser assim. O crente tem um entendimento pelo ensinamento de Jesus, da Bíblia. Ele vê as coisas mais distantes, ele vê de outro ângulo. É assim que foi dito, pois eu te digo que é assim. São ensinamentos básicos de Jesus. Irmãos, e está aqui. Eu de vez em quando digo, isso aqui são palavras de Jesus. Eu às vezes faço diferença entre palavras de Jesus e palavras dos apóstolos. Não é que seja diferente, não. Os apóstolos estavam falando com a autoridade de Jesus. É que o que o apóstolo falou para a gente já é, digamos assim, ensinamento de segunda mão. Eles já receberam de Jesus e estão repassando para nós. O de Jesus não é direto, é ele mesmo que está falando. Não tem segunda mão, não tem envolvido no meio, não tem mediador, é ele mesmo. Quando a gente resiste ao perverso, se torna igual a ele. Vai fazer exatamente o que ele fez. Para nos preservar dessa desgraça, que isso é uma desgraça, o que é desgraça? Está sem a graça de Deus. É que o Senhor Jesus nos ordena que cultivemos um espírito de amor, de benevolência para com todos os homens. Ame seu inimigo. Ame seu inimigo, inclusive. Jesus nos ensina que devemos pôr de lado toda a malícia. Eu te pego, nada como um dia atrás do outro. Lembra dessa frase? Nada como um dia atrás do outro, eu te pego. Jesus nos ensina que devemos pagar o mal com o bem. Devemos pagar a maldição com bênção. Isso é um ensinamento direto de Jesus. A gente lê na Bíblia e fica por isso mesmo. É um ensinamento radical? É. Quantos dizem que eu sou radical? Quantas pessoas dizem que eu sou radical? Meu ensino é radical? Claro que é, eu não estou ensinando a Bíblia? Claro que é radical. Eu estou ensinando a Bíblia, então tem que ser radical mesmo. É o novo se contrapondo ao velho. Eu era assim, agora eu me converti. Paulo diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas para trás ficaram, eis que tudo se fez novo. É outra realidade agora. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. 38, 39. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Será que isso é um assunto polêmico? É um assunto muito polêmico.
Afinal, é o amor se contrapondo ao ódio. É a tolerância se contrapondo à vingança. 43 até o 45, primeira parte. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Irmãos, isso é muito polêmico, isso é radical demais. Detalhe, faça isso, vocês devem fazer isso, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Não foi assim que ele fez? Jesus na cruz, os caras matando ele lá numa cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Irmãos, eu tenho quase certeza que Jesus fez essa oração sabendo que o Pai não ia perdoar, não. Os caras que o mataram na cruz, os fariseus. Jesus fez essa oração sabendo que o Pai não ia perdoar nenhum daqueles caras, não. Mas ele fez a oração porque ele ensinou a gente que a gente deve orar pelos inimigos, deve amar os inimigos. E ele os amou mesmo. Jesus disse claramente para os fariseus: vocês são filhos do diabo, que é vosso pai. Então não adianta ele orar ao Pai por esses camaradas, não tem jeito. Não são filhos do diabo. Mas ele orou. E orou com verdade, não foi só da boca para fora, não. Ele amou aquelas pessoas. Eles não têm condição de fazer outra coisa a não ser isso. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É isso que eu digo. Você, quando está discutindo com sua esposa, com seu marido, com sei lá quem, preste atenção. Essa pessoa que gerou essa polêmica agora, tem condição de ter o entendimento que eu tenho? Como Paulo diz: vocês que são fortes, suportai os mais fracos. Ele não tem condição de entender isso que eu entendo. Eu estou num nível de entendimento e eu sei disso bem acima. Então eu vou perdoá-lo, eu vou sofrer o dano, eu vou orar por ele, mesmo ele querendo meu mal, se for o caso. É esse o ensinamento radical e polêmico. Será que não é um ensino ultrapassado isso? Bom, se é ultrapassado, então não tem por que a gente continuar com Bíblia. Eu acho muito interessante esses ensinamentos da pregação do Evangelho contextualizada e tal. Muitas vezes, e bote muitas nisso, essa pregação do Evangelho contextualizado está contra o ensinamento da Bíblia. Contra o que a Bíblia ensina, como pregar e o que fazer. Está dito aqui, o que pregar, como pregar, está dito aqui. Não, mas acontece que a sociedade hoje é diferente. O pós-moderno hoje não entende isso desse jeito, não. Eu tenho que pregar de uma outra maneira. Só que na hora que você pregou isso de outra maneira, você mudou a essência do negócio. Essa história de dizer Jesus te ama, que coisa linda. Que coisa linda, Jesus te ama e eu também. A pessoa ainda emenda, mente duas vezes: Jesus te ama e eu também. Jesus não ama coisa nenhuma o pecador. O pecador ele vai lançar no inferno. Mesmo amando, nesse sentido, esse Jesus te ama, quando as pessoas dizem, está tentando converter essa pessoa. Então o amor para a conversão é como ele disse aqui, nós estamos no mesmo balaio. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos e manda chuva sobre bons e maus. Nós estamos no mesmo balaio. Agora, o amor para a conversão é outra coisa. O amor para a conversão é dado somente a esses que têm condição de amar o seu inimigo, inclusive, orar por ele. É outra coisa. E esse tem condição de entender aquele com quem ele está discutindo, se for o caso, demandando, ele tem condição de entender. Ele não entende isso que eu estou entendendo. Eu tenho o ensinamento de Jesus no meu coração, eu sei. Então eu vou ter que tolerá-lo, eu vou ter que suportá-lo, nos dois sentidos da palavra suportar. Eu vou ter que aguentar mesmo essa pessoa e vou ter que lhe dar suporte, porque eu sou mais forte. É esse o ensinamento, queridos. É esse o ensinamento. Isso é polêmico? É. É radical? É. É ultrapassado? Não. Não é ultrapassado. Eu acabei de ler 2 livros de 500 páginas cada um, falando exatamente nesse negócio de como pregar o Evangelho no mundo pós-moderno. Eu até conversei com o Daniel sobre isso. Aí você vê esses camaradas, são pastores. Tipo, 20 e tantos capítulos cada livro. Cada capítulo é um pastor ensinando como, técnicas, métodos, metodologias, como ensinar
Como pregar o evangelho a pessoas que não querem saber do evangelho? Como pregar a verdade para pessoas que têm a sua verdade diferente da minha? Aí os caras enchem de artimanha no sentido de convencer o cara. Ora, eu não tenho que convencer ninguém, quem convence é o Espírito Santo. Eu tenho que pregar com integridade. Jesus te ama, que coisa linda. Jesus te ama. Esse Jesus te ama, você vê pregar dos vidros do carro e você pode dizer para alguém que acha que a pessoa se converteu porque você disse isso para ela. Jesus te ama, essa pessoa ficou tão emocionada com isso que ele veio para a minha igreja. Essa frase, Jesus te ama, jamais dará ao pecador o convencimento do pecado dele. Jamais. Ele vai saber que tem uma pessoa que me ama. Quem é que não gosta de ser amado? Jesus me ama, que coisa bacana. Ele até vem para a tua igreja, vira crente. Ele foi convertido por você pela emoção. Ele não chegou ao conhecimento da verdade, porque essa frase não diz a verdade. Jesus te ama. Não diz que você é um pecador condenado ao inferno. Não diz que você precisa de arrependimento. Então isso é artimanha que Paulo diz lá em Efésios. Artimanha de homens que induzem ao erro. Olha, irmãos, não é um ensino ultrapassado. É radical, é assim. É radical, sim. É polêmico? É polêmico, sim. Uma pessoa que não tem o amor de Deus e não tem o entendimento, ele não vai aceitar essa conversa nem a pau. Não vai aceitar. Ele vai aceitar se ele for a pessoa que é amada. Mas se ele tiver que dispensar amor para alguém, que conversa, meu amigo? Quero lá saber de amar um camarada que é meu mal? Isso é conversa? Então, eu, porém, vos digo, ultrapassa a letra da lei morta que diz olho por olho, dente por dente. Não é mais assim não. Isso aqui está na lei, está no contexto de Israel, para Israel, numa época própria, num tempo próprio, num local próprio. Essa lei foi para conduzir o povo até chegar em Jesus. Chegou em Jesus, aí ele disse, olha, vocês não viram o que foi dito? Pois eu agora estou dizendo para vocês que é assim. Vocês estavam seguindo simplesmente a lei morta, a letra da lei. É isso que Paulo diz, que a letra da lei mata, mas o Espírito vivifica. Pois é, eu agora vou ensinar para vocês qual é o Espírito da lei. Não dá para dizer que é cristão com um comportamento desse que Jesus está dizendo. Ouviste o que foi dito. Sim, isso era dito lá para os judeus. Agora o cristão age dessa maneira aqui. Irmãos, a gente vê muitas igrejas ditas evangélicas ainda com hábitos, com cultura totalmente judaica. Adotam aquele castiçal de 7, esqueci o nome agora do castiçal, de 7 pontas, a estrela de Davi, os levitas, altar. Isso não existe, isso era lá no judaísmo. O judaísmo desembocou no cristianismo. Quem continua no judaísmo não é cristão. Nunca entendeu essas coisas que Jesus disse aqui, ele continua no ouvinte que foi dito. Jesus cumpriu a lei totalmente, está consumado. Ele disse, eu vim cumprir a lei, ou seja, a lei se cumpre em mim, acabou. Toda maldição caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Maldição prevista na lei. Aquele que pecar, este morrerá. Pois é, Jesus morreu por causa desse pecado. O seu ensinamento contém aspectos espirituais muito superiores à simples letra da lei. É por isso que eu tenho uma verdadeira raiva de dogmas da igreja, digamos assim, porque as pessoas se agarram no dogma da igreja sem perceber que isso aqui tem um espírito, meu amigo. Esse dogma, do jeito que ele está escrito, ele é morto. Por que foi feito isso? Eu não fui feito para a lei é que foi feita para mim. Então eu tenho que entender que essa lei, ela é assim, assim, assim. Sim, mas se você aplicá-la de tal forma, assim, assim, vai favorecer muito mais. Eu não posso mudar a lei. Não posso mudar a lei. Mas eu posso mudar o entendimento dessa lei de forma a aplicar de forma coerente, amorosa. Não, aqui está dizendo que é assim, tem que ser assim. Danou-se. Pela iluminação do Espírito Santo, quanto mais nós meditamos, estudamos a palavra do Senhor, em oração. Há poucos dias agora alguém me falou em estudar a Bíblia, ler a Bíblia.
E eu disse, olha, se você está simplesmente lendo a Bíblia, sem oração, sem pedir sabedoria a Deus antes de começar a ler, sem pedir orientação do Espírito Santo para entender esse negócio, sem perguntar a um pastor ou a alguém que já tem um estudo muito além do seu, você está perdendo tempo. Está só lendo um livro qualquer. O que ele vai aprender é muito pouca coisa. Até porque nesse tipo de leitura, normalmente as pessoas vão procurar versículos que agradam. Chega ao ponto de citar algum versículo para amparar um pecado claro que ele está cometendo, mas esse versículo aqui me dá respaldo para fazer isso. Por quê? Porque faltou iluminação, faltou um entendimento desse versículo, faltou a interpretação dessa lei, faltou espírito na lei. Quanto mais nós lemos a Bíblia em oração, com o ensino de um pastor, de um presbítero, de alguém que já tem um estudo muito mais adiantado, mais revelações espirituais nós vamos recebendo. Não é que, eita, o Espírito me disse, não, isso é papo furado. Ele me disse sim, à medida que eu oro, à medida que eu tenho intimidade com Deus, à medida que eu estudo a Bíblia com a orientação de quem já estudou mais do que eu. Eita, é isso mesmo, eu ainda não tinha entendido isso aqui, agora eu entendi. Bom, se eu entendi, então agora eu vou mudar minhas atitudes. Porque eu tinha entendido desse jeito e procurava agir desse jeito. Agora eu entendi o jeito certo, então agora eu vou ter que agir também do jeito certo. O mesmo Espírito que me deu entendimento para a interpretação correta aqui, há de me dar força para que eu mude o meu comportamento. Senão eu não consigo. Iluminados, fortalecidos no mesmo Espírito que inspirou a palavra e que agora me deu o entendimento, Ele também continuará comigo e me conduzirá com tua mão segura bem a minha, Senhor. E eu alegre seguirei. Foi inspirado pelo Espírito Santo que o apóstolo Paulo repetiu esse mesmo ensinamento de Jesus aqui. Romanos 12, 9. O livro de Romanos, irmãos, até o capítulo 12, final do 11, ele vem ensinando o que foi que aconteceu conosco. Nós éramos depravados, pervertidos, homossexuais, tudo que for, tudo está lá escrito, tudo era. Aí Deus nos salvou. Ele vem dizendo, capítulo 3, 4, 5, 6, como foi que Ele nos salvou? Ele vai dizendo tudo isso. Como foi que aconteceu esse milagre de Deus ter nos salvo? Até o final do capítulo 11. Quando entra no 12, ele começa a dizer, agora, uma vez que eu fui salvo, uma vez que eu entendi tudo isso que foi explicado para mim do capítulo 1 até o capítulo 11, final, agora no 12 o apóstolo começa a dizer, vocês a partir daqui vão viver assim, assim, assim. Aí todos os capítulos 12, 13, 14, 15, 16, é ensinando como é que eu agora vou viver dentro dessa nova realidade. Eu era assim, um pecador perdido. Agora eu fui salvo e entendi essa salvação, pois agora eu vou ter que viver assim, 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 assim. O livro de Romanos é uma beleza. E lá Paulo diz no capítulo 12, logo no versículo 9, abençoai os que vos perseguem. Não foi isso que Jesus ensinou aqui? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe à esquerda, volta a outra. Ao que demandar contigo a capa, dá também a túnica a ele. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Paulo ensina, com outras palavras, a mesma coisa. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não os amaldiçoeis. E mais na frente, isso é o versículo 9 do capítulo 12, mais na frente, no 19, ele diz de novo, não vos vingueis. Lembra que eu estou falando? O perverso tem um espírito de vingança. Eu te pego. O crente não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Um dia desse nós lemos isso aqui, o João, para clarear, dizendo, pastor, o que quer dizer esse negócio de dar lugar à ira? E eu expliquei para vocês, a ira de Deus. Até porque o versículo, na sequência, ele explica, ele diz isso. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Então não se vingue não. Não se ire com alguém, deixe que Deus vai se vingar. Eu não sou filho de Deus. Se alguém maltratar um filho nosso, a gente não vai tentar dar rebordosa para o camarada? E não somos melhor do que ele? Pois é, Deus é melhor do que qualquer um. Então quando alguém machuca ou maltrata um filho de Deus, ele se vinga. Deixa que ele se vinga. A mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso está lá no versículo 19. E obviamente, a gente às vezes não sabe. Nesse caso aqui está escrito a citação. É uma citação que ele está fazendo aqui, de Deuteronômio 32, 35. Aí o versículo 20,
na sequência desse texto de Paulo, ele cita um versículo de Provérbios, mas na Bíblia não está dizendo que é uma citação. Ele diz como se fossem palavras dele na sequência natural. Quando é uma citação, você sabe que está um pouco recuado para a direita o versículo. Ele diz assim, no versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Paulo não diz, mas isso é uma citação de Provérbios. Está escrito lá em Provérbios desse jeitinho. Provérbios 25, versículo 21 e 22. No texto de Romanos, Paulo não diz que ele está fazendo uma citação de Provérbios, mas está. Então, irmãos, o que eu tenho dito sempre para os irmãos. Jesus não ensinou nenhuma novidade aqui. Ele não trouxe nenhuma novidade, a novidade era ele. Tudo que ele falou, ele diz segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Os apóstolos que eles ensinaram foi segundo o que Jesus ensinou para eles, ou também citando as Escrituras. Como eu mostrei aqui, Paulo agorinha, em 2 versículos, ele cita Deuteronômio, a lei, e depois cita Provérbios. Embora ele não diga que é uma citação de Provérbios, mas é. Jesus apenas aprofundou o entendimento da lei, que era uma letra rígida, a letra morta. Ele apenas aprofundou, elevando-a de letra morta, digamos assim, para a esfera espiritual e viva. Por isso que Paulo disse, a letra mata, mas o espírito vivifica. Qual é o espírito da lei? Irmãos, o apóstolo Jesus, tudo que ele falou, ele diz conforme as Escrituras. Várias vezes ele diz conforme as Escrituras. Não estou inventando nada, estou só dando para vocês uma visão espiritual da coisa. E Paulo ensinou o que ele conhecia das Escrituras também, que ele era doutor da lei, e o que Jesus lhe ensinou. Ele disse várias vezes que eu aprendi direto com o Senhor Jesus. Ele disse isso várias vezes, eu aprendi direto com o Senhor Jesus. Ele recebeu de Jesus, ele falou isso, o que eu recebi de Jesus é o que eu estou passando para vocês. E Paulo, como era um fariseu profundo conhecedor da lei, também nas suas cartas ele faz muitas citações do Velho Testamento. Ele conhecia a lei. E isso se dá, irmão, na Bíblia para provar a uniformidade da Bíblia. Quer dizer, o cidadão no Novo Testamento, ele está o tempo todo fazendo referência ao Velho Testamento. O Velho Testamento é o caminho que leva ao Novo Testamento. O Velho Testamento foi ensinamento para Israel. Esse Israel caminhou segundo aquela lei até desembocar em Jesus, e em Jesus esse judaísmo, digamos assim, virou cristianismo. Quem não se converteu continua judeu. Quem se converteu passou a ser cristão. Essa falta de entendimento dá às pessoas achar que a estrela de Davi, eu ainda tenho que cultuar essa estrela de Davi, o castiçal de 7 pontas. Isso não tem nada a ver com os cristãos. Para os judeus tem. Então o que Paulo fala, o que Jesus falava, citando as Escrituras. Irmãos, quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele citou as Escrituras o tempo todo, está escrito. Ele tinha poder para repreender Satanás, inclusive matá-lo se ele quisesse, porque ele bem entendesse. Tinha. Mas como foi que ele resistiu a Satanás? Está escrito. Está escrito, citando Deuteronômio, citando o Velho Testamento, citando Salmos, está escrito, está escrito. Isso é para mostrar a uniformidade do Novo Testamento, da Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento. O ensino do Velho Testamento para a igreja é exatamente, a não ser o aspecto espiritual da coisa, mas o ensino prático, a não ser quando fala de profecias que ainda vão se cumprir, não tem mais nada a ver com a gente, é apenas ensinamento para a gente ver como foi que nós chegamos até aqui. Conquanto seguir esses ensinamentos, irmãos, da Bíblia, de Jesus, seja impossível para o mundo, eles se tornam possíveis aos santos. Eles se tornam possíveis aos que foram justificados por Deus através da justiça de Jesus. Por quê? Porque nessas pessoas passou a habitar o Espírito Santo. Vós sois a habitação do Espírito Santo. Jesus disse, eu vou mandar para vocês outro Consolador, o Espírito Santo, e ele ficará com vocês, ele vos ensinará, ele vos guiará. É isso.
Simplesmente devemos obedecer pela fé. Eu não tenho condição de fazer. Como é que eu vou amar o inimigo? Eu não tenho condição. Eu não tenho condição de amar o inimigo. Eu não tenho condição de perdoar isso que minha mulher me fez, ou meu filho me fez, ou alguma coisa. Mas Deus mandou que eu perdoe. Então eu tenho que fazer isso pela fé. Insisto em dizer para vocês, perdoar não quer dizer que eu vou andar de braço dado de novo com a pessoa, não. Até porque se não houve arrependimento, ela vai fazer tudo de novo. Então, quem não é burro, não vai de novo cair num laço. Eu perdoo, oro por ele, mas convivência normal com ele que não se arrependeu, não é possível. Já disse, Jesus mandou a gente amar os inimigos, não mandou ser amigo de inimigo. O ensinamento do Senhor é que nós cultivemos um espírito de benevolência até com os inimigos. É isso que quer dizer negar-se a si mesmo. Qual é a minha vontade? A minha vontade é que esse desgraçado morra debaixo de um trem, ali em Bahia, Santa Rita, sei lá onde. Essa é a minha vontade. Pois é, mas não é a vontade de Deus. E ele me disse qual é a vontade dele. Eu não tenho condição de fazer a vontade dele, ele é santo. Mas ele disse, sede santo como eu sou santo. Então eu vou fazer porque ele mandou. Então eu me decidindo a fazer, como ele mandou. Eu não tenho condição, pois ele vai me dar a condição. Ele não mandou? É isso que quer dizer negar-se a si mesmo, irmãos. Sofreu dano. Uma atitude frontalmente contrária à do perverso. O perverso quer se vingar. Olho por olho, dente por dente. O perverso não perdoa. O perverso quer o mal da pessoa. Ainda que a pessoa às vezes até faça bem para ele. Acontece isso, a pessoa faz o bem e o camarada assim mesmo faz o mal. Não podemos negar, irmãos, que como o perverso, o nosso eu quer vingança. Sem dúvida nenhuma, nós continuamos pecadores, mesmo depois de salvos. Nós continuamos pecadores. Quando somos ofendidos e maltratados, mas o Senhor diz, como Paulo também diz, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face, vira-lhe a outra. Ao que quer demandar contigo para tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te quer fazer andar 1 milha, anda 2 com ele. Já disse para vocês, isso aqui tudo são termos metafóricos. Ele não está mandando eu andar com ninguém, não. É só para que a gente entenda que essas exigências, que não são interpretadas ao pé da letra, o que ele está dizendo é que nós, como cristãos, como alguém que agora foi convertido pelo poder do Espírito Santo, alguém que agora é a habitação do Espírito Santo, eu vou ter que dar testemunho disso. Fui salvo. Então agora eu vou viver diferente. Eu agora tenho que dar testemunho do Evangelho que me alcançou, que me salvou. Eu preciso tolerar muita coisa. Eu preciso suportar muita coisa no sentido de aguentar e no sentido de dar suporte. Se for preciso, como se diz aqui, eu tenho que engolir muito sapo. Precisamos perdoar ao invés de revidar, de nos vingar. Não esquecendo, a Bíblia ela é um conjunto. Aqui nesse contexto, Jesus está proibindo e ensinando como é que a gente deve viver. Em outro contexto, ele também já disse, se o teu irmão pegar contra ti, vai ter com ele. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Não esqueçam. Não esqueçam. Isso é um ensinamento bíblico, inclusive de Deus. Sem arrependimento não há perdão. Ele manda eu amar meu inimigo. Agora andar de braço dado com ele, não. A pessoa pecou contra mim. Quer se reconciliar. Ele se arrependeu? Não. Então não há reconciliação, meu amigo. Eu até perdoo, vou orar por ele, mas eu não sei que esse camarada continua um perverso. O cara fez a maior intriga do mundo comigo lá dentro da empresa. E agora ele quer se aproximar de mim de novo. Eu reconheço que não houve perdão. Eu estou vendo o comportamento dele, inclusive fazendo com outros. Eu não vou dar bobeira de novo. Lembra? Jesus também disse, sede prudentes como as serpentes. Se for preciso. Então a gente tem que ver qual é o ensinamento total da Bíblia. Eu não posso pegar um ensinamento desse e aplicar em qualquer situação. Espera aí. Quanto ao amor, sim. Mas quanto ao relacionamento, não. Tem que ver qual é o ensinamento próprio para relacionamentos. Então, irmãos, nós não podemos agir igual ao perverso. Eu também já disse, só existe 2 tipos de pessoas. O ímpio e o justo. O perverso e o santo, o salvo.
O egoísta e o altruísta. Egoísta é aquele que quer sugar você o tempo todo. O altruísta é aquele que dá o sangue para o outro sugar. O altruísta é aquele que se coloca no lugar do outro, mesmo vendo que o outro está errado. Ele, não, tá bom, vai, cara, vai, tá bom, tá numa boa. Esse é o altruísta. Só existem esses dois tipos de gente no mundo. O que chupa o sangue e o que dá o sangue. Detalhe, um não vive sem o outro. O chupador de sangue sempre vai ter alguém que dá o sangue para ele porque quer dar. O famoso cara e coroa. Toda moeda tem dois lados. Então, irmãos, nós precisamos entender essas coisas. Nós somos altruístas. Eu agora tenho o amor de Deus comigo. Enquanto for possível, Paulo também disse, enquanto for possível, tende paz com todos os homens. Às vezes não é possível em alguma situação. Por isso, meus filhos, foi isso que Jesus fez. Sabendo que estavam maquinando contra ele, aqueles fariseus, o tempo todo. O tempo todo. Sabia que ia chegar no ponto que chegou. Mas ele veio aqui para isso mesmo. Ele veio com uma missão. Mateus 10, 21. Ele veio salvar o seu povo dos pecados deles. Atenção, ele veio salvar o seu povo, não foi todo mundo. Foi o seu povo. Está escrito em outro lugar, Jesus conhece quem lhe pertence. Em outro lugar, ele é o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Então repare que há um rebanho, há um povo, há uma limitação dos que são salvos, e ele sabe disso. Aí quem é salvo vai conhecer essa história todinha e vai andar agora do jeito que o meu Senhor andou, do jeito que o meu Senhor mandou. Paulo explica aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo Espírito que houve também em Jesus. O mesmo sentimento que houve também em Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Jesus? Ele explica na sequência. Pois ele, sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes transformou-se em homem. Sofreu todas as angústias em nosso lugar. Sofreu morte e morte de cruz. Pois é isso. Foi assim que Jesus fez. Abriu mão da sua glória, do seu bem-estar como rei do mundo. E sacrificou por nós para nos salvar. Irmãos, parece chover no molhado isso, né? Todo mundo sabe disso, pastor? Sim, sabe, mas não faz. Então precisa ser lembrado o tempo todo. Jesus fez isso para nos salvar. Se salvou, vai santificar. O final da santificação é a glorificação no céu com o Senhor. Não há quem empate esse processo. Não há quem empate esse processo. Todos os que efetivamente foram salvos e são salvos, são chamados por Deus, vão fazer esse caminho. Vem a salvação no momento em que ele recebe o Evangelho, chamando-o a arrependimento. Arrependimento quer dizer virar 180 graus. Aí ele vai viver uma vida totalmente diferente da que ele vivia. Isso chama-se santificação. Isso só é possível no poder do Espírito Santo, o mesmo poder que fez com que ele entendesse a pregação do Evangelho. Aí ele vai viver como Jesus mandou. Sabendo que ele não pode fazer nada daquilo, mas que ele vai fazer em obediência pela fé e que o Espírito Santo vai agir nele e através dele para que isso aconteça. É isso que é ser crente, nada menos do que isso. Por isso, meus filhos, sigamos o ensinamento, o exemplo de Jesus, dá o que te pede e não voltes as costas ao que desejas que lhe emprestes. Capítulo 42. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Jesus aqui não está falando para você dar nada para ninguém, nem mandando você emprestar nada para ninguém. O ensinamento é que seja compreensivo, veja qual é a situação. Se for preciso fazer isso, faça. Ele não está aqui mandando emprestar nada para ninguém, não, nem dar nada para ninguém. Seja bondoso, seja compreensivo. Veja que o outro não sabe o que você sabe. O ensino é que devemos ser solícitos, que devemos ser pessoas prontas a ajudar quem está precisando de ajuda, independentemente de ser nosso amigo ou não, se for o caso. Assim como nós gostaríamos que fizesse conosco. Tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Isso é um padrão muito elevado, não é, irmãos? É.
É o padrão de Deus. É o padrão de Cristo. Mas eu não sou cristão. Cristão quer dizer alguém que está ligado a Cristo. Então, só se torna possível andar e pelo menos buscar esse padrão aqueles que efetivamente estão em Cristo. Ele não mandou? Então, se ele mandou, faça. Faça pela fé que ele vai lhe legar. Não somos seus filhos, nós que somos pais pecadores, não fazemos tudo de bom para nossos filhos? Lutamos para fazer o que é de bom para nossos filhos? Nós por acaso damos alguma ordem para nosso filho que ele não possa fazer? Eu posso dizer para um menino que nem eu Caio, pega esse saco de 60 quilos aqui e leva ali para casa. Eu não posso, eu não sou louco, eu sou pai, eu não sou louco. Eu não vou mandar um menino desse pegar um saco de 60 quilos. Pois é, Deus, imagine que eu sou um pecador, todo avariado pelo pecado. Imagine Deus. Se ele mandou ame seu inimigo, então é porque ele garante, ame seu inimigo. Seja solícito, seja amigo, seja companheiro, seja compreensivo. Ele não mandou? Precisamos obedecer, irmãos, pela fé, ou então não nos tornamos filhos de Deus. O 45. Para que, quando ele diz tudo isso, que você deve andar 1 milha, não sei o quê, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, não, Nanina, não, você ame o seu inimigo também, para que vos torneis filhos de Deus. Eu porém vos digo, amai os inimigos, orai pelos que vos perseguem, 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e chuvas sobre justos e injustos. A chuva que cai sobre você, a sua plantação de arroz, feijão, batata, inhame, o que for, é a mesma chuva que cai na plantação de maconha do Fernandinho Beiramar, lá em Cabrobó, Salgueiro, por ali. O sol que faz a fotossíntese das folhas para crescer e tudo, do seu feijão, do seu arroz, do seu alface, do que for, cenoura, amendoim, o que você plantar de víveres necessários para a nossa subsistência, é o mesmo sol que faz a plantação de cocaína lá do Evo Morales crescer também. Então repare que nós estamos no mesmo balaio chamado mundo. Não tem um sol diferente para quem é crente e um sol diferente para quem não é crente, não. Não tem uma chuva abençoada que faz crescer o meu feijão e uma chuva amaldiçoada que faz minguar a maconha do Fernandinho. Tem, não, é a mesma. A diferença está na salvação. A diferença está na compreensão dessas coisas. Se não agirmos como ele mandou, é porque não nos tornamos seus filhos. E isso é preciso a gente prestar bem atenção. E ele diz isso no 46 e 47. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos. Publicanos eram ladrões, cobradores de impostos. Mateus, quem escreveu esse livro aqui, era um. E foi convertido. Então, não fazem isso os publicanos, que eram chamados pelos judeus de cães malditos. Os publicanos também fazem isso. E se saudade somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios, os pecadores também isso? Eles também não saúdam seus irmãos? Aqui para trás, no versículo 20, um pouco atrás, no versículo 20 desse mesmo capítulo 5, ele diz assim, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, o que é que você está fazendo demais com relação a esses escribas e fariseus? Você está fazendo a mesma coisa? Então não tem diferença nenhuma. É isso, irmãos, que eu vivo falando para vocês quanto ao meu radicalismo sobre igreja, sobre tudo. Se nós estamos agindo do mesmo jeito do mundo, usando os mesmos artifícios, as mesmas técnicas, as mesmas não sei o que, tudo, e não indo radicalmente conforme o Evangelho manda, nós estamos do mesmo jeito. Não tem diferença nenhuma, não. Somos religiosos do mesmo jeito. Somente religiosos.
Sabe quantos religiosos vão entrar no céu? Nenhum. Vai entrar no céu salvo. Quem entendeu isso aqui. Religioso não entra no céu. Esses fariseus eram religiosos. Aliás, o que havia de melhor em termos de religioso eram eles. E Jesus diz, vocês são filhos do diabo. Então, se não agirmos como ele mandou, não somos diferentes dos fariseus. Não somos diferentes. A gente precisa, irmão, se autoavaliar. Peraí, eu tenho agido assim? Esse ensinamento de Jesus, nós já vimos que é radical. É radical, mas bota radical nisso. Nós já vimos que é impossível fazer. É mesmo, é impossível fazer mesmo. Mas ele não mandou. Eu não digo que sou seu filho. O problema é, as nossas atitudes evidenciam que realmente nos tornamos seus filhos. O meu comportamento em casa, com minha esposa, com meu marido, com meus filhos, no emprego, com meu patrão ou com meus empregados, se for o caso, evidenciam que eu realmente sou filho de Deus. As minhas atitudes, elas demonstram esse conhecimento aqui. Ou na verdade nós agimos no nosso dia a dia, em nossas casas, no colégio, na faculdade, no trabalho, e às vezes até mesmo na igreja. Eu fiquei fulano de não viu mais não. Isso já aconteceu aqui muitas vezes, desde que eu estou aqui há 11 anos. Muitas vezes. Fulano fez isso aqui, não sei o quê. Eu botei essa cadeira aqui, o cara chegou e tirou daqui e botou para colar. Não veio mais não. Meu Jesus do céu. Isso são atitudes exatamente ao contrário desses ensinamentos aqui. São atitudes de ímpios. Ora, se eu estou agindo como um ímpio, eu sou um ímpio. Não tem como discutir isso. Jesus não diz, pelos frutos sereis conhecidos. Que frutos ele está falando? Eu vou dar fruta agora, abacate? Não, é o seu comportamento. São suas atitudes, são suas palavras. Seu modus vivendi. Como é que você vive? Você age como Cristo? O seu comportamento espelha isso? Não, então você não é crente, meu amigo. Não é pastor, não é nada. Você está nesse cargo, está nessa função, mas não é nada disso. É um religioso. E a gente precisa tomar cuidado. Quem ensinou isso aqui foi Jesus. E eu digo que sou discípulo dele. Eu digo que fui salvo. Então eu vou ter que lutar para fazer isso aqui. Esses versículos, irmãos, nos lembram, repetindo para vocês, que nós vivemos no mesmo mundo. E nas mesmas condições naturais em que vive todo mundo. Tudo quanto é bandido que não está preso, está andando pela rua aí. De moto, de carro, do que for. Tudo quanto é empresário corrupto, está andando por aí pela rua, no seu carro, do mesmo jeito de qualquer um. Pastor, crente, padre, ou sei o que for. Estão andando pela mesma rua, tem o mesmo sinal de trânsito, tem as mesmas leis. É tudo igual. Igual? Não. Aquele que é filho de Deus, embora esteja vivendo nas mesmas condições do mundo, ele vive diferente. Ele vive diferente. Um filho de Deus é aquele que, se acontecer de ele, ao sair do estacionamento, bater um carro que ele não viu, e ninguém viu também, ele anota a placa do carro, vai ao Detran, saber de quem é aquele carro, entra em contato com a pessoa e diz, olha, fui eu que bati seu carro no estacionamento. Eu quero consertar, eu quero pagar. É ruim, hein? Ter um crente que faz isso. Pois é, esse é o crente. Que vive nas mesmas condições do mundo. Ele estava no mesmo estacionamento que um ímpio estava também. Só que o ímpio sai, bate o carro, vai-se embora, não dá satisfação a ninguém. E o cara fica com o carro batido. Pois é. O salvo nas mesmas condições, no mesmo estacionamento, ele vai agir como um salvo. Ele vai procurar saber de quem é o carro e vai entrar em contato com a pessoa e dizer, olha, eu quero pagar o dano, eu não vi seu carro, bati. Nós agimos assim? Irmãos, o que nos diferencia das outras pessoas que vivem nesse mesmo mundo são as nossas atitudes como filhos de Deus. Filhos
que se parecem com o Pai. Pai amoroso que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Somos pecadores, merecemos a morte. Ele morreu em nosso lugar. E agora, como nós fomos perdoados e estamos sendo santificados nesse processo, vamos demonstrar esse perdão que nós recebemos, perdão dos outros, inclusive inimigos, se for o caso. Santidade, irmãos. Na verdade, tudo aqui fala em santidade. Vocês sabem, tudo quanto é pregação, tudo quanto é ensinamento que eu dou, termina batendo nesse aspecto aí. Santidade. Santidade só acontece na vida de quem foi salvo, de quem efetivamente foi convertido. Quem não foi convertido, não há a menor possibilidade de crescer em santidade. E até pode crescer em hipocrisia. Dar demonstrações e tal, mas a vida mesmo, os frutos, como Jesus diz, olha o dedinho. O Sermão do Monte todo, do capítulo 5 até o capítulo 7, final. São palavras do Senhor Jesus que nós devemos ler, reler, procurar entendimento com um pastor, com um presbítero, com alguém que já tem um estudo bem mais adiantado. Guardar isso no coração para poder praticá-las, como o salmista diz no Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Na hora que eu quero fazer alguma coisa, que eu sei que a palavra está dizendo, você não deve fazer isso, não devo fazer isso, não posso. Ou na hora que você não quer fazer alguma coisa, e a palavra diz, você deve fazer isso, você diz, eu vou fazer porque Deus mandou, está na palavra. É isso, irmãos. É isso que está sendo ensinado aqui. Somente obedecendo ao nosso Senhor, como Ele disse, então nós seremos perfeitos, como perfeito é nosso Pai Celeste. Portanto, o final dessa conversa de Jesus aqui, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse portanto aqui é a conclusão de tudo isso que ele está dizendo. Era olho por olho, dente por dente, pois não é mais não. Agora você ame seu inimigo. Está escrito assim, não, agora você tem que andar. Está escrito assim, não, mas agora você tem que reparar isso aqui, assim, assim, assim. Portanto, fazendo tudo isso que Jesus disse para trás, vós sereis perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Eu já disse, a ideia da santidade é nos transformar iguais a Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, a cada dia. Que a gente não esqueça de, sabe, a gente às vezes ouve orações, é tanta pedição de coisas materiais que eu preciso, de não sei o quê. Meu Deus do céu, peça graça a Deus. Para que Deus lhe dê entendimento, para que você saiba o que é que eu tenho que fazer, meu Senhor. Diariamente. Peça o dom do arrependimento diariamente. Que é no arrependimento, arrependimento de quê? Peça o dom do arrependimento diariamente. Peça o dom da obediência diariamente. Para que se manifeste o dom do perdão. Para que se manifeste o dom do amor. Esse perdão que nós recebemos, esse amor que nós recebemos. Para que em nós e através de nós o nome do Senhor seja glorificado. Foi para isso que nós fomos salvos. Que Deus abençoe nossa igrejinha e que a gente possa pôr em prática ensinamento chover no molhado. Isso, é chover no molhado mesmo. Mas quem mandou foi Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.